Deus, Pátria, Família. Sejam bem-vindos a todos os nossos amigos patriotas, intervencionistas. Bom, alguns têm feito comentários, a respeito aí das Forças Armadas brasileiras, mas Alvari, as Forças Armadas brasileiras, elas não estão corrompidas, né? Então, como que vai acontecer uma intervenção militar? Bom, essa resposta ela vai ser muito rápida, né? Vai ser apenas aí uns 10, 15 minutinhos, para que você possa entender de uma maneira prática, simples, o que está acontecendo no Brasil quando nós falamos em Forças Armadas Brasileiras. Bom, nós intervencionistas, nós temos essa plena consciência que todas as instituições no Brasil, elas já foram cooptadas, elas já foram corrompidas. Isso é muito simples de se entender. Por quê? Nós sabemos que no Brasil, como no mundo, por trás de todo o sistema, existem as organizações secretas, entre elas a maçonaria. Eu vou fazer um vídeo mais pela frente ainda, aqui no YouTube, inclusive vai ser a minha primeira live ao vivo, mas a gente vai explicar aí sobre a maçonaria ponto por ponto, vírgula por vírgula, a maçonaria nua e crua. Não só a maçonaria, mas as organizações secretas que praticamente controlam aí toda a humanidade, e o Brasil inclusive. O Brasil, ele foi entregue para essas organizações secretas em 1822. Nós sabemos que em 1822, Dom Pedro I, maçom, e José Bonifácio, maçom, entregaram o Brasil para a maçonaria. E no Brasil, a partir de 1822, começou o sistema. O que é o sistema? É esse controle, por essas organizações secretas, que controlam aí o Brasil e também o mundo. Mas falando de Brasil, a partir de 1822, o Brasil, a história do Brasil, ela começou a ser reescrita por essas organizações secretas. E todas as instituições, todas, elas foram cooptadas por essas organizações secretas, todas. Tanto as mídias televisivas, como as religiões, Nós vemos aí os órgãos públicos, Tudo foi cooptado. Quando a gente fala tudo, é tudo, inclusive as Forças Armadas. Mas só que tem um porém. Essas organizações secretas, elas não conseguem cooptar toda uma instituição, toda uma corporação. É isso que eu quero que você entenda. É impossível. Por exemplo, não tem como hoje cooptar e corromper 200 milhões de brasileiros. Como que essas organizações secretas, elas vão chegar para você e dizer assim, olha, você aceita aí ser escravo do sistema? Você aceita trabalhar como condenado tua vida inteira? Você aceita perder a sua liberdade totalmente? É lógico que o povo não vai aceitar isso. Então é impossível. Então o que essas organizações secretas fazem, essa nova ordem mundial faz, essa elite global faz, é cooptar as lideranças de todas as instituições. Então, por exemplo, lá em 1819, quando surgiu uma carta aí da maçonaria, dos mestres da maçonaria, dos grãos-mestres, entre eles, foi colocado para que fosse infiltrado em todas as instituições, em tudo, e corromper de dentro essas instituições, fazer como que um aparelhamento de todas as instituições. Fazendo isso, o povo jamais iria perceber que estaria sendo manipulado, que haveria uma engenharia social em andamento.
para trazer a escravidão ao mundo. E aqui no Brasil, porque nós estamos falando de Brasil. Então, lá na frente, isso a maçonaria já vinha fazendo, em 1819, com essa estratégia. Quando nasce Antônio Gramsci, que foi um líder comunista italiano, Antônio Gramsci, que nasceu em 1891 a 1937, Antônio Gramsci, o que ele fez? Ele pegou ali os aspectos da maçonaria que já vinha fazendo o aparelhamento, e Antônio Gramsci ele coloca isso através de uma revolução cultural, para que fosse feito isso, praticado pelo comunismo, não pelo comunismo marxista-leninista, que era implantado, inclusive, pelas armas, mas implantaram o comunismo pela Revolução Cultural. O que eu quero que você entenda é que a maçonaria, ela foi a primeira ideologia, praticamente, que ela criou todas as outras ideologias que vieram na sequência. Tanto o nazismo, fascismo, comunismo, liberalismo, socialismo, tudo foi criado por essas organizações secretas. Tanto é que o Karl Marx, por exemplo, que é o pai do comunismo, Karl Marx, que nasceu em 1818, foi abraçar o capeta em 1883, o Karl Marx, pai do comunismo, era maçom. Para você ter uma ideia. A maçonaria, gente, ela criou todas as outras ideologias. É por isso que hoje no Brasil, o povo brasileiro, quando falo povo, principalmente uma grande parte que acredita em mitos e políticos que não existem, eles dizem assim, olha, vamos combater o comunismo. O comunismo é o problema do Brasil? Sim, também. Mas o comunismo é filho da maçonaria. A maçonaria criou o comunismo para usar o comunismo como um boneco de pano, como que um fantoche. Entende? Você cria direita e esquerda, que não existe. São faces de uma mesma moeda. Tudo a maçonaria ela age por trás dos bastidores, por trás dos panos, como diz o ditado. As pessoas combatem o comunismo porque elas veem o comunismo. Mas elas não combatem a maçonaria porque a maçonaria ela trabalha ardilosamente por trás dos bastidores. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que quando nós falamos que todas as instituições foram aparelhadas, é porque as Forças Armadas também foram. Mas nós não estamos falando das tropas das Forças Armadas. Estas não foram aparelhadas. Entende? A cúpula das Forças Armadas foram aparelhadas. Tanto é que o general Pujol, que é o comandante do exército atual, ele praticamente se declarou maçom em um vídeo que foi publicado há pouco tempo atrás agora, inclusive em outras lives, em outros vídeos eu coloquei ele agradecendo a maçonaria. É importante entender que em 1822, quando o Brasil foi entregue para a maçonaria, onde foi criado aí as Forças Armadas, o Duque de Caxias, patrono do exército, inclusive grão-mestre da maçonaria também, você entende que a cúpula já foi cooptada. É por isso que nós, intervencionistas, nós sabemos que uma intervenção militar de cima, ela não virá. Nós temos essa consciência, nós temos essa percepção, esse cuidado para não iludir o povo brasileiro. Uma intervenção militar de cima não virá. E se ela vir, vai ser para lascar o povo brasileiro. É esse que é o fato. O que nós, intervencionistas, patriotas, cremos em uma possível insurgência militar. Só que essa insurgência militar, ela vai acontecer atrelada, principalmente, a uma intervenção popular.
Então, antes de uma intervenção militar, uma insurgência militar, é preciso que aconteça uma insurgência popular. Porque os militares, quando nós falamos de tropas, nós falamos aí de soldados, cabos, sargentos, na sua grande maioria. Eles não foram cooptados pelo sistema. Porque é impossível você cooptar toda uma instituição, uma corporação dentro dessa instituição. Entendeu até aí? Então é isso que eles fazem. Eles fazem uma cooptação das lideranças. Por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 17 mil sindicatos. Todos eles, as lideranças cooptadas pelo sistema. Vamos pegar aí os Correios, por exemplo. Nós não estamos dizendo que todos os funcionários dos Correios foram cooptados por essas organizações secretas, pela nova ordem mundial, por essas elites globais. Não. As lideranças. Vamos pegar os caminhoneiros. Nós não estamos falando que todos os caminhoneiros foram cooptados, mas as lideranças sim. Então o que eu quero que você entenda é isso. Para que haja uma insurgência militar, é preciso haver uma insurgência popular. A nova ordem mundial, essas elites globais, essas organizações secretas como a maçonaria, que criou todas as outras ideologias, nazismo, fascismo, comunismo, etc., né, eles não conseguem fazer uma cooptação geral. E essas organizações secretas, a nova ordem mundial, as elites globais, elas precisam de duas coisas para ter o controle de toda uma nação, de toda uma humanidade, em termos gerais. Elas precisam ter o controle político de um país e elas precisam ter o poder, controle militar. Duas coisas. Se faltar uma dessas duas coisas, melou. Por exemplo, na Venezuela, o que aconteceu? Eles tinham poder político, mas não tinham poder militar. Eles deram um golpe, criaram uma guarda bolivariana, uma milícia armada, maior que os militares. Quando os militares tentaram realmente uma ação, era tarde demais. Foram presos. Foi feita uma cooptação. E então, a nova ordem mundial, essas elites globais, elas conseguiram ter o poder político e militar. Game over. Venezuela já era. O Brasil. A nova ordem mundial, essas elites globais, essas organizações secretas como a maçonaria, elas têm o poder político, mas ainda não têm o poder militar. Ela tem ali a cúpula dos militares, mas ela não tem as tropas nas mãos. E é por isso que nós repetimos a cada dia que hoje nós temos condição, força de combater o sistema. Só que o tempo está passando. E se nós não combatermos hoje, amanhã os seus filhos, seus netos, não vão ter mais essa oportunidade para derrubar o sistema, derrubar essas ideologias no Brasil. Quando eu falo derrubar o sistema no Brasil, seria o legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário STF. E que uma junta de militares assumam o comando do Brasil. E os militares no Brasil, eles não vão fazer uma insurgência militar, as tropas. Sem uma insurgência popular antes, eles não são bobos. Se os militares bons se levantarem agora, sem o povo brasileiro, sem o aval, o apoio, eles vão ser massacrados. É muito simples o que está acontecendo no Brasil, de se entender, é muito prático.
Os militares, eles vão fazer uma insurgência militar, sim. Eles estão cientes de tudo. Só que se eles agirem agora, já era. O que o Brasil está fazendo? O governo. Criando a SUSP. O que é a SUSP? É uma guarda a serviço da nova ordem mundial, dessa elite global. Uma guarda nacional, como na Venezuela. E essa SUSP é praticamente aí um contingente de 1 milhão de guardas que está sendo preparado, planejado. Nós temos hoje no Brasil cerca de 300 mil homens militares, mais ou menos, um pouco mais, para você ter uma ideia. Esses militares hoje, com o povo, são capazes de colocar abaixo o sistema. Juntos, atrelados, em uma insurgência popular, juntamente com uma insurgência militar. Então eu queria que você entendesse isso, por quê? Porque nós sabemos que a nossa luta hoje, gente, é contra o sistema. Muita gente disse assim nos comentários, mas Albari, por que vocês intervencionistas não vão para as ruas, para os quartéis? Gente, nós estamos indo. Nós fazemos as nossas lives diretamente, fazemos os nossos vídeos conscientizando as pessoas, o povo brasileiro, sobre o que é o comunismo, o que é a maçonaria, o que é a nova ordem mundial, o que são essas elites globais, né? Explicando que não existe hoje um governo que vai trabalhar para o povo. O governo hoje serve a esse sistema maior que é a nova ordem mundial. Todos eles, todos. Há mais de 30 anos atrás, nós temos essas realidades. Todas as riquezas do Brasil já foram entregues para a nova ordem mundial. Ferrovias, como eu coloquei um vídeo há pouco tempo agora, hidrelétricas, né? Recentemente entregue os portos, aeroportos, entregue a base de Alcântara para a nova ordem mundial. Todos os governantes que entram no Brasil, eles seguem uma agenda da nova ordem mundial. Gente, é uma agenda. Quem senta lá na cadeira não vai fazer nada. Não tem peito, não é homem para explicar isso para o Brasil, essa realidade, que são fatos, evidências documentais sobre o que está acontecendo no Brasil. Por que ninguém toma atitude? Porque as instituições, as lideranças, as cúpulas já foram cooptadas. Elas não vão agir a favor do povo. Esqueça disso. É uma realidade. Hoje a soberania do Brasil já foi entregue para a nova ordem mundial. Por que os generais não agiram até agora? Porque foram cooptados pelo sistema. A nossa luta é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil, né? Talvez uma das lutas mais árduas que o Brasil já enfrentou em toda a sua história. Em toda a sua história. Em toda a sua história. A luta mais árdua. Talvez a luta mais difícil que nós estamos enfrentando é agora. Por quê? Porque para que nós possamos ir para as ruas e acontecer uma insurgência militar popular, primeiramente, é preciso que a grande maioria do povo vá para as ruas. Mas o que está acontecendo hoje? Infelizmente, o que está acontecendo é que a maioria do povo ainda acredita em mitos e políticos. É essa que é a realidade. E enquanto o povo brasileiro acreditar em mitos e políticos, não vai acontecer nada. Nós, intervencionistas, estamos indo para a frente dos quartéis, estamos indo para todos os lugares, para levar esse conhecimento, essa realidade. Mas nós sozinhos não podemos fazer nada. Nós sozinhos é impossível. Então, infelizmente, o povo brasileiro ele vai ter que passar por um castigo muito grande.
E quando eu falo em castigo, já dizia lá o profeta, lá atrás, o profeta Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. Só que hoje, o brasileiro tem essa oportunidade nas redes sociais. Talvez há 25 anos, 30 anos atrás, nós não tínhamos essa oportunidade. Porque todo o conhecimento que nós adquiríamos era justamente pelas mídias televisivas, que estava aparelhado o sistema a essas organizações secretas. Mas hoje, gente, você pegar um Google, pesquisar sobre essas organizações secretas, a maçonaria, Nova Ordem Mundial, as elites globais, Clube de Roma, Ursal, Unasul, ProSul. Gente, hoje é muito fácil pesquisar sobre os Bilderbergs. Aí você diz assim, mas o povo não tem tempo. Será? Quando tem uma parada gay, não vai milhões de pessoas? Quando não tem uma Copa Mundial, o Brasil não para, os empresários não fecham as portas, os estádios de futebol não estão lotados, pessoas brigando por causa de time de futebol, indo parar na delegacia por causa de brigas, de siglas de futebol, que é uma máfia. Também já fui torcedor, né, de time. Já joguei bola desde os meus 7 anos de idade, muito tempo. Sempre gostei de futebol. Só que o futebol ele não vai trazer a liberdade, como as pessoas imaginam. É um entretenimento, mas que serve para tirar o senso crítico das pessoas, para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Gente, isso não é conspiração. São fatos. É só nós pegarmos não só a história, né, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, lá fora, mas a realidade. O que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu com o comunismo revolucionário de 1917 a 1989, com a queda do Muro de Berlim, com mais de 500 milhões de pessoas assassinadas, torturadas, mortas. Gente, isso é fatos históricos. Isso está muito bem documentado. Estes assassinatos. Nós temos o nazismo que matou mais de 6 milhões de judeus e foi proibido as siglas, partidos pelo mundo. Mas por que o comunismo não foi proibido? Por que nós temos o comunismo no Brasil, o PCB? Por que nós temos o PT, PSOL, PSTU, PCO? Por que nós temos? Porque a nova ordem mundial, essa elite global, essas organizações secretas como a maçonaria, e ainda está usando o comunismo para implantar aquilo que eles querem. Uma república universal maçônica, que era um projeto da maçonaria em 1717, com a sua fundação na Inglaterra, que hoje, traduzindo em miúdos, é a nova ordem mundial. Então tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Mas essa live, o que eu quero deixar, esse vídeo, o que eu quero deixar claro para você é que nós, intervencionistas, patriotas, nós cremos nas tropas. E quando nós falamos que cremos nas tropas, não é que nós esperamos isso delas. Porque nós, o povo, temos o poder soberano instituinte. Entende? O povo tem o poder soberano. O povo não depende se as Forças Armadas querem ou não agir. Não depende das Forças Armadas. Depende do povo. O povo, não existe nação sem povo, não existe país sem povo, não existe Forças Armadas sem povo, não existe nada. O povo é o poder soberano, instituinte. Então, se o povo for para as ruas e através de uma insurgência popular
derrubar o sistema legislativo, deputados, executivo, presidente judiciário, STF, e exigir diretamente que uma junta de militares assumam o comando do Brasil, independe de general, de cúpula, porque as tropas vão agir e vão reagir ao clamor popular. O que o povo precisa e o que os militares precisam é dessa insurgência para mudar a história do Brasil. E isso não vai ser feito do dia para a noite. Nós temos essa consciência. O que nós estamos fazendo hoje como patriotas intervencionistas é organizar o movimento intervencionista. É o que está ao nosso alcance. Porque o povo ainda vive na lua de mel, fazendo mitos e políticos, acreditando em político. Enquanto o povo ainda estiver alienado com eleições, com políticos, nada vai acontecer. Mas vai chegar um momento que o povo vai conseguir ver. Eu espero. Muitos já saíram dessa alienação da política. Muitos. Tanto é que pelo menos 40 milhões de pessoas não foram às urnas para votar. Ainda bem que muitos estão acordando. E espero que muitos acordem. É esse o nosso trabalho. Fico por aqui. A ideia é fazer um vídeo curto para que você saiba o porquê que as Forças Armadas elas ainda não agiram. Elas dependem de uma insurgência popular. Aí então pode realmente haver uma intervenção militar como nós queremos. Ela não vai acontecer como em 64. Hoje a história é outra, hoje o tempo é outro. Até a próxima, fiquem com Deus. Deus, pátria, família.